Novamente, bom dia a todos. Eu vou falar rapidamente aqui, em torno de 7 a 8 minutos. E nós vamos falar um pouquinho sobre a inovação e a tecnologia. Mas, claro, a gente, para falar disso tudo, a gente tem que fazer uma abertura, uma introdução do histórico, né? Inovação, né? Se a gente olhar para a história, lá para trás, 386 anos antes de Cristo, Filipe II, que havia nascido na Macedônia, e os gregos não o consideravam como grego, ele foi um dos que fez uma das primeiras inovações lá naquela época. Ele inventou uma lança de 5,5 metros, e a falange, como era conhecida naquela época, era uma tropa de um bloco quadrado de homens que avançavam com suas lanças, de forma que os adversários com as espadas não tinham como combatê-lo. Mas quem foi Filipe II? Pai de Alexandre o Grande, aquele que acabou dominando toda a região da Índia, né? Até a Índia. Ele conseguiu fazer coisas importantes como o Museu de Alexandria e a Biblioteca de Alexandria, que eram o celeiro da ciência e da pesquisa naquela época. Estamos falando de 2.300 anos antes de Cristo. Se a gente relembrar um pouquinho da história mais recente, nós falamos aí de Estados Unidos, né, que dispensa comentários pelo avanço da tecnologia, estavam perdendo terreno para a Rússia em torno de 1957, mas acabou que eles puseram o pé na Lua e foram os únicos que o fizeram até hoje. Só se faz isso com tecnologia. Então, se a gente falar, por exemplo, do Japão, o Japão, que saiu da Segunda Grande Guerra totalmente destruído, a Sony, por exemplo, em 1950, mais ou menos, a Sony colocou no seu banco de trabalho engenheiros. E foi através dos engenheiros que a Sony realmente conseguiu crescer bastante. E, para falar de outra, a Mitsubishi, por exemplo, que era a fábrica daqueles aviões Zero, que deram muito trabalho aos aliados, a Mitsubishi está aí hoje, é dona de petróleo, é dona de tecnologia, de ciência, de tudo mais. E os tigres asiáticos, estamos falando de coisa recente, dos últimos 30 anos, eles saíram também das guerras e conseguiram, certo, progredir. Vamos falar da China. A China é hoje, está acontecendo hoje a revolução industrial da China, a revolução financeira, econômica. Estão saindo do comunismo, entrando na democracia? Não, entrando no capitalismo. Então, a gente poderia falar de como as coisas estão acontecendo. E eu falar um pouquinho dessa história, eu acho que é interessante a gente falar, porque é interessante a gente recordar, né, e o que e como da nova tecnologia, da inovação tecnológica. A gente vê que a indústria da eletrônica, ela está crescendo muito rapidamente. Crescendo, dominando, e são coisas que vieram para ficar. Como o telefone veio para ficar, a televisão veio para ficar, a inovação tecnológica na área da eletrônica está crescendo progressivamente. A gente pode falar de processos básicos, né, da eletrônica. Como é que a gente faz uma indústria de eletroeletrônico? Primeira coisa que nós temos que nos preocupar é com a repatriação daqueles que possam, dos paduanos. Aqueles que já estão na iminência de se aposentar, se a gente conseguir trazer esse pessoal de volta, engenheiros, né, empresários que conseguirem, com a experiência que eles têm, eles voltarem para a Pádua, nós vamos conseguir, através deles, o quê? Aquilo que há necessidade. Nós precisamos ensinar aos jovens. E não é só o ensino da universidade. Eu tenho necessidade de criar um projeto, né? Eu tenho necessidade de criar um projeto. Pode ir para frente mais rápido, né? Eu tenho necessidade de criar um projeto e eu só consigo criar um projeto
com alguém que tenha experiência da vivência, como foi na Sony. A Sony colocou os engenheiros para trabalhar nas linhas de produção. Então, com isso, eu consigo fazer o quê? Eu consigo criar, não um spin-off, mas sim um spin-in. Eu tenho que trazer gente para dentro dessa indústria para que esses engenheiros possam ensinar aos novos que estão aí para começar a produzir dentro das fábricas. Então, se eu tiver... Pode virar. Se eu tiver condições de criar um projeto de engenharia eletrônica aqui em Padua, um projeto simples. Por exemplo, um detetor de umidade no solo. A área é uma área agrícola, uma área regional. Se eu conseguir detectar a umidade do solo, se eu conseguir detectar, por exemplo, os nutrientes que tem o solo, eu vou poder criar uma indústria de eletroeletrônico que vai dar suporte à agricultura. E a agricultura vai ser um mercado muito grande para nós. Nós só vamos conseguir isso, novamente, se a gente repatriar engenheiros eletrônicos para criar projetos, desse projeto, transformar o projeto num protótipo de realidade. Ele começa a trabalhar com aquilo e vai fazer aquilo que é a necessidade. Ele experimenta, vê quais são os erros desse experimento e aí cria o modelo definitivo de um produto eletrônico que vai ser fabricado no Brasil. No Brasil aonde? Em Pádua. Nós não podemos nos dar o luxo de querer fabricar isso na China. Lá é coisa de grande produção. Ou em São Paulo. A nossa produção aqui seria o quê? Seria uma produção pequena. E essa produção pequena vai ser o quê? Em torno de 50 unidades por dia. Então, nós temos que ter o engenheiro, a experiência, fazer um projeto de eletroeletrônica, no caso, para criar um novo mercado em Santo Antônio de Pádua. Os mercados que nós temos hoje consolidados, eles têm que ser amparados. Mas nós temos que criar uma nova vereda, nós temos que criar uma nova avenida para que nós possamos deslanchar um pouco mais. E para criar uma nova avenida, nada mais recomendável do que criar uma nova avenida onde? Na nova tecnologia que é a eletrônica. Então, aí estão nossa... Pode virar, no fundo, eu falei sobre tudo isso, tentei cortar bastante o tempo, tá? E mais ou menos é isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado. Desculpe se eu tomei muito tempo, né? Antes da gente formar aqui os grupos, só comunicar que no próximo semestre nós vamos iniciar aqui mais 2 cursos, né, no Instituto, que é o curso de licenciatura em informática e o curso de licenciatura em ciências. Vai começar no 2º semestre. Tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta agora, antes da gente formar o grupo, ou deixa as questões para os grupos? Alguém quer fazer pergunta agora, ou a gente discute dentro do grupo? Quem cala, consente. Vamos formar os grupos. Eu acho que a pessoa... Bom,
qual é a proposta agora nessa etapa, né? É só o roteiro. A gente elaborou 2 grupos, né? Pensou em 2 grupos. Um que é, como eu tinha comentado, focado em educação e outro na questão ambiental. Então, nós elaboramos um roteiro. Isso foi uma metodologia que a gente desenvolveu em 2009. Né? Deixa eu só um instantinho. Cada grupo, né, vai receber um roteirinho, né? E o primeiro, então, grupo temático educação, o outro é meio ambiente e desenvolvimento sustentável. E eu gostaria, assim, que as pessoas que se identificam mais com os temas, eles são... bom, eles são transversais, né? Na verdade, a gente não dá para dissociá-los muito. Mas quem se identifica mais com o tema de educação, a gente faz um grupo aqui mais na frente, e o pessoal de meio ambiente e desenvolvimento sustentável um pouco mais para trás. Vocês vão receber uma folhinha, né, que vai explicando um pouquinho dessa metodologia, né, e, fundamentalmente, o que a gente quer é uma reflexão. Nesse momento, é uma reflexão. Essa reflexão ela vai se dar, né, no momento em que vocês vão pensar sobre os desafios, né, as soluções que são possíveis, né, focando no desenvolvimento regional, como vocês veem as parcerias possíveis e, se a gente conseguir, né, trazer propostas de projetos, né, que a gente possa depois dar continuidade, né, e apoiar de alguma forma. Então, o pessoal que vai discutir a questão do grupo temático educação para frente e meio ambiente e desenvolvimento sustentável na parte de trás. Nós vamos dar meia hora, né, para esse primeiro bate-papo, e depois elejam entre vocês, por favor. Se alguém também quiser propor algum outro tema, nós fechamos esses 2. Se alguém quiser algum outro, quer? Fala. Então, olha só, tem mais um grupo temático de pesquisa, modelagem computacional e pesquisa operacional, né? Então, temos 3 grupos temáticos, um de modelagem computacional e pesquisa operacional, um de educação. Então, a gente se divide em três grupos aqui. Vocês vão ter meia hora para refletir, discutir, e um de cada grupo vai vir relatar aqui o que foi discutido. Então, o que vocês vão apresentar, na verdade, é o primeiro bate-papo, e eu espero que o grupo depois dê continuidade, que amplie a discussão, né? Quer dizer, traga outras pessoas para participarem. E, assim, não é para... Estamos fechando, né? Esse material a gente vai pedir, pelo menos para levar, a gente vai devolver para vocês em meio digital, para depois vocês continuarem e ampliarem a discussão, porque o resultado final dessa discussão é o que vai vir no segundo volume da revista, né? E é claro que aqui da forma que a gente está fazendo rapidamente, não é ainda um material para a revista, mas eu acho que, assim, pelo menos para as pessoas ouvirem um pouquinho. Eu não sei se todos que estão aqui assinaram a lista de participantes, né? Então, depois, quando a gente encerrar aqui, quando vocês saírem, os certificados de participação estão ali à disposição, tá? Então, não deixem de pegar. Os que vocês conversarem com as pessoas que já tiveram que sair, depois a gente vai deixar com Margarida, né, para pegarem lá com ela, né, e o pessoal que não é da UF também vê uma forma de encaminhar, né? Então, dando prosseguimento, eu vou pedir para o grupo temático, né, da área lá, ambiental, né, e desenvolvimento sustentável, não sei quem vai ser o relator. Relatora.
Ele disse que ficou na responsabilidade de alguém aí, que ele foi fumar. Vamos lá, quem vem, Dácio? Tem, ó, todo mundo se levantou. Pronto, o grupo inteiro. Bom, o nosso grupo ali entendeu que o projeto, uma demanda, na verdade, na hora até que eu fui bem democrático aqui. Bom, a gente entendeu que uma demanda aqui da região, como a gente tem um polo papeleiro aqui, nós temos 4 fábricas no município de Padre, e mais uma no município vizinho, Piratinga, com um volume de produção muito grande, que gera um lodo, uma quantidade de lodo muito grande. Por outro lado, nós temos as empresas de beneficiamento de rocha, que geram um resíduo fino, também bastante grande, e a poda das árvores nas cidades todas, todos os municípios, também gera um volume de resíduo grande. É o meu. Então, a proposta nossa, e nós temos um trabalho, eu coordeno um projeto aí tem a cinza, que é das caldeiras das fábricas. Então, todos esses segmentos gerando resíduo, problema. E eu coordeno um projeto de agricultura agroecológica na região noroeste, e a gente já tem vários produtores certificados pela Ecocert, agora passando para o IBD, que tem acreditação internacional. E o grande problema nosso é principalmente a fonte de fósforo de uma origem natural, não industrial, aceita pela certificadora. Então, a gente sabe já que o resíduo da serraria, ela tem um teor de fósforo, a gente não sabe ainda qual o tratamento que deve ser feito para disponibilizar esse nutriente para a planta. Então, a nossa demanda de pesquisa seria nessa linha, de desenvolver um projeto para aproveitar todos esses resíduos e a gente transformar isso num composto orgânico, na verdade um adubo agroecológico, que resolveria esses problemas ambientais, criando uma nova fonte, uma nova empresa, uma fonte de recursos, de emprego, e resolvendo um problema também do agricultor agroecológico que tem dificuldade em adquirir esse insumo e que quando vem é muito caro. Então, a nossa proposta é essa. Bom, as áreas de conhecimento que seriam demandadas lá da universidade seria, a gente imagina, a química, a metalúrgica para desenvolver equipamentos para virar esse composto, que é um problema hoje, equipamentos adequados para fazer essa compostagem, a engenharia de produção, meio ambiente, engenharia agrícola, geografia, geologia, economia, para analisar a viabilidade econômica do empreendimento. Eu acho que só, né? Geografia eu falei. Bom, o potencial a gente acha que do projeto acho que é alto, porque a gente vai transformar um problema num produto de valor agregado, que hoje tem demanda nacional. A agroecologia hoje, ela sente falta, tem dificuldade de conseguir nutrientes, adubos agroecológicos aceitos pelas certificadoras. As parcerias, eu acho que esse é o ponto mais fácil, que ela já existe aqui no local. Você tem o município, a secretaria, você tem o órgão ambiental do Estado, você tem o SEBRAE, tem o sindicato das empresas, né? A UF também tem uma parceria estreita com todos esses órgãos que a gente já tem trabalhado aqui. O CETEM, que é o Centro de Tecnologia Mineral, também tem uma parceria, já tem um trabalho feito aqui. Nós esquecemos do DRM, que é um parceiro importante também, que tem atuado, acho que a instituição hoje que tem mais conhecimento nessa área de geologia é o DRM. O INT, que eu acho que também tem feito bastante trabalho aqui. E o IPT, que a professora lembrou bem, eu acho que é só. E essas... o seu pai está...
O Senai também pode ser um parceiro interessante, se bem que o Senai sempre cobra, é um parceiro que cobra. Até que nessa área eu acho que na área. A Embrapa Agrobiologia também tem feito um trabalho de parceria com a gente, eu acho que pode dar uma contribuição grande lá na Seropédica, tem pesquisadores que estão sempre aqui na região, a gente já tem uma parceria com eles, eu acho que também é um parceiro importante. Bom, essa área, os interessados, principalmente o minerador, a prefeitura, o produtor rural, a sociedade como um todo, os órgãos ambientais. Então, acho que todo mundo sai beneficiado e o meio ambiente, com certeza. Né? Desafio que eu não acho tão difícil, eu acho que o menor deles é convencer as áreas de conhecimento da UF, principalmente. Eu acho que o mais difícil seria a gente captar recursos para viabilizar esses estudos, esses ensaios. As parcerias já estão, como eu disse, eu acho que já estão concretizadas aqui, então, obviamente, a gente não tem dificuldade nenhuma. O grupo tem mais alguma coisa? Obrigado aí, discussão. E pelo que o grupo apresentou, na verdade, é uma ação altamente multidisciplinar. Então, acho que isso aí acho que é bastante interessante, que acho que a gente deve depois dar continuidade aí em trabalhar essa perspectiva de busca de financiamento, né, para desenvolver a proposta aí. Então, parabéns aí. Educação. Bem, eu sou a professora Maria Goretti, eu sou do INFES, né, do curso de Pedagogia, e na roda aqui surgiram várias questões, né, da demanda do município por formas de inovação social como um estágio mais vivo, né, intervenções que rompam com a dicotomia teoria-prática nos projetos de extensão. Né. Conversamos aqui sobre possibilidades na área de educação integral, tecnologias de gestão. Temos um projeto, estamos concorrendo com um projeto na AGIR esse ano. O meu grupo de pesquisa, o Grupo de Pesquisa Educação e Saúde, a gente desenvolve um projeto em Santa Cruz, que é o distrito mais longínquo aqui da sede. A gente teve fomento do apoio às escolas públicas, a gente teve R$20 mil de fomento, a parte maior desse dinheiro data show, computadores, enfim, televisão. A gente doou para a escola, porque a gente podia fazer isso. E o nosso trabalho lá é de acolhimento às famílias na escola, no sentido de crianças da educação inclusiva e outros casos de exclusão que não têm deficiência. A gente está vendo se essa maior aproximação com a família, a gente diminui essa saída da escola, esse não desenvolvimento da aprendizagem. Esse projeto está no início, a gente tem também um projeto do jovem pesquisador da UF, que é de análise dos projetos político-pedagógicos, mas na área de inovação, a gente tem a mediação escolar, que é uma tecnologia social inovadora, utilizada em vários países, no Canadá, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra. A gente fez uma ampla revisão da biografia. A gente tem um grupo de pesquisa na UFRJ, de uma fonoaudióloga que trabalha, né, estudando essa nova tecnologia. Então, a gente ousou na transferência dessa tecnologia utilizada em países internacionais, em algumas experiências no Rio de Janeiro, para uma escola aqui do interior do estado do Rio, que é um trabalho com crianças com autismo e deficiência mental. A gente tem uma experiência grande nesse assunto, a gente tem experiência clínica com portadores de transtorno mental grave. Então, a nossa ideia de termos um estudo de caso da mediação escolar, a elaboração de um protocolo, que é uma coisa nova, não existe um protocolo nesse sentido, desse agenciamento com a família, com a escola, dessas técnicas usadas para aumentar a comunicação dessa criança dentro de sala de aula, do treinamento das habilidades sociais, de diminuir o comportamento disruptivo na escola, que é o maior problema, porque o cego todo mundo lida, porque tem o braille. O surdo também tem a língua de sinais, mas o autista, o deficiente mental, que tem muito problema de comportamento, é muito difícil de lidar na escola. Então, a gente tem bolsistas de treinamento no nosso grupo de pesquisa, que a gente está treinando para lidar com essa questão
né, de técnicas de autocontrole com a criança, técnicas de aumentar a capacidade comunicativa, porque nos apareceu uma criança com 7 anos que não conseguiu ficar nem na rede pública, num colégio exemplar, com professores com formação exemplar, eu conheço, e nem na rede particular também. As pessoas não conseguiram ficar com ela dentro de sala de aula, então a gente propôs, dessas bolsistas de treinamento, fazerem um trabalho do mediador escolar, que é uma tecnologia, uma inovação social, né? E com uma capacidade da gente estar aproveitando isso não só para essa criança, né, como de levar essa discussão para o cenário internacional, para o cenário nacional acerca de inclusão escolar, com esse sucesso ou não da tecnologia, que a gente vai estar avaliando. E aí a gente está concorrendo à Bolsa do PIB Nova com esse projeto, né? A capacidade de solução inovadora, quer dizer, onde se aplica junto a uma criança, mas a capacidade de possibilidade de inovação seria exatamente esse desenvolvimento desse protocolo, que, óbvio, que é específico para cada caso, mas que tem uma linha de situações a seguir, porque não é a moça da limpeza que vai ficar com aquela criança dentro de sala de aula, é uma aluna da pedagogia, que assim é feito nos outros países, assim é feito no Rio de Janeiro, em São Paulo, e algumas experiências que a literatura traz. É muito pouca coisa que se tem sobre isso, daí a gente está... né? A gente tem experiência na implantação de tecnologia na área da saúde mental, quer dizer, a experiência aqui de Pádua é um dos projetos pilotos de CAPS, foi início da década de 90, só tinham 4 CAPS no país quando o de Pádua foi implantado, a gente participou dessa implantação, então a gente tem experiência nessa inovação tecnológica e a gente está com a parceria, né, com o estudo junto à equipe pedagógica da Secretaria de Educação. E esse seminário trouxe luzes para a gente propor, né, outras soluções inovadoras, tanto no campo do estágio, conforme ela apresentou, porque tem a Bolsa PIBID, as pessoas desenvolvem projetos, né, na iniciação à docência, então há essa perspectiva de pesquisas mais aplicadas, né? Hoje a professora responsável pelo estágio conversou comigo sobre a questão do abrigo, da gente ter uma relação, né, de como é que está a absorção dessas crianças nas escolas, em Pádua, um olhar sobre isso, intervenções mais pragmáticas, né, de soluções inovadoras que a gente possa vir a trazer com esse conhecimento teórico. Então, do que eu estou falando aqui de uma coisa mais focal, que é o meu projeto em andamento, e possibilidades que surgiram na demanda, né, da professora, secretária de Educação. Falou-se também, a professora também levantou a questão de tecnologias de gestão, onde também seria uma solução inovadora nesse compartilhar a responsabilidade pelas situações da escola, né? Então, se estudar mais isso enquanto possibilidade de abrir-se um campo para inovação na área da educação e também no campo da educação integral, que é um tema-chave, né, que o município quer investir para melhorar a qualidade dessa aprendizagem, dessa formação desse ser humano. E aí, o que a universidade também pode propor de inovação tecnológica? Então, saímos daqui, dessa discussão, com esse projeto, né, que compartilhamos aqui, maiores detalhes, projeto de mediação escolar, que vocês têm lá junto a esses outros projetos que estão concorrendo, e saímos daqui com desafios, né? Eu tenho doutorado em avaliação tecnológica na área da saúde, lá na Fiocruz, doutorado em saúde pública. Então, esses temas são muito familiares para mim e muito assim, instigantes, né? Muito apaixonantes. Então, essa questão da tecnologia, novas formas de tecnologia de gestão, né? A contribuição seria muito interessante. Pensarmos dentre os pesquisadores da área de educação, todos aqui somos, né? Pensarmos essas formas da educação integral, né? O que a gente pode propor de oficinas, nesse segundo momento, oficinas onde a aprendizagem se dá no maior movimento, no maior interação, no maior prazer, fora dessa aula clássica, né? Nesse outro momento, o que se vai se fazer nesse outro tempo? São aulas também? Então, a gente juntar nossos esforços para pensar soluções inovadoras. O resultado do grupo, né, foi esse. E aí a gente se propõe a passar para vocês por e-mail um textinho para essa questão da publicação, para ficar uma coisa mais organizada, tudo bem? Então tá.
a gente se propôs a levar, mas à vontade, porque tem tempo e eu acho que assim vai ser interessante vocês expandirem isso, né, com as pessoas que não puderam participar aqui nessa discussão. Eu queria comentar que acho que foi em Volta Redonda, não foi? Que tem um grupo também trabalhando com crianças autistas. Tá. Que é interessante, porque de repente a gente não conhece muito, né, o que os outros colegas fora do né? Isso. Eu achei bem interessante. De repente vocês compartilham aí. Muito bom. Obrigada aí pelos primeiros resultados. Vou falar que são os resultados finais, os primeiros resultados aqui, né? Que eu acho que tem muita coisa ainda, né, essa questão do tempo integral. Eu acho que tem muito trabalho aí interessante para ser desenvolvido. Bom, fico feliz aí que a gente vai avançando aí, de repente vê outras coisas que a gente só na hora que está conversando, né, que vai trocando. E agora o último grupo, quem que vem conversar? Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo. Posso estar um pouquinho aqui? Eu sou professor do INF, vim transferido da Federal de Lavras e eu tenho uma formação bem heterogênea. Sou bacharel em matemática, mestrado e doutorado na área de computação. Mas dentro da computação do departamento que eu trabalhava era pesquisa operacional, que é uma sub-área da engenharia de produção. Tá? A PO, como nós costumamos abrevia, né, a sigla, né? Pesquisa operacional. Ela envolve várias técnicas, né? Técnicas de programação dinâmica, simulação, teoria dos grafos, programação matemática, seja ela inteira e mistas. A PO no Brasil, ela, assim, de um modo geral, no mundo, ela surgiu na Segunda Grande Guerra Mundial, dada das aplicações militares, tá? Então, ela surgiu de uma aplicação militar. Mas, nos últimos anos, assim, digamos, 30 anos, ela está mais na fase de pesquisa pura, né? Como a Fabiana disse há pouco aqui. Mas, aos poucos, essas coisas estão caminhando para mudar. O empresariado está conseguindo enxergar a PO como uma ferramenta que pode ser útil para ele na forma de minimizar custo ou maximizar lucro. Tá? Mas, à medida que você sai do seu campo, né, acadêmico, da pesquisa pura e vai para aplicada, não é uma transição tão fácil. Tá? Isso aí demanda tempo, demanda pessoal, aluno, às vezes aluno no caso aluno de graduação, mestrado e até mesmo de doutorado. O nosso grupo surgiu agora há pouco, eu estou aqui, né, vai fazer quase um ano. Tem o professor Puca, que está num congresso, que é também da área de PO, que o Kleber, que faz parte também, assim como a Rosilene e o professor Hertal, a Leliane, acho que não está no nosso grupo, Leliane. Bom, acho que você vai para outro grupo. Tá. Bom, o nosso grupo poderia até se encaixar, como foi uma sugestão do Kleber, do grupo ambiental, porque nós vimos aqui a possibilidade de a gente utilizar a PO na indústria de papel. Tá? Quando eu estava em Lavras, nós fizemos um trabalho, foi um trabalho meio corrido, eu orientei um aluno que envolvia o corte de eucaliptos, tá, na serraria, porque eles tinham uma perda muito grande e esses resíduos eles usavam para certas coisas, mas queriam mesmo era minimizar os cortes, aproveitar ao máximo a tora de eucalipto ou pinos. Então foi uma aplicação nossa lá. Tá? Mas foi de uma serraria e conseguiu reduzir o custo. Mas é um trabalho que precisa ser mais investigado ainda. Então, só para o pessoal aqui, que tem o pessoal da iniciativa privada, ter uma ideia, num trabalho de iniciação científica, do qual eu participei, eu era aluno de mestrado na época, nós aplicamos PO numa fundição em São Carlos, interior de São Paulo, e deu uma redução, isso foi um trabalho aí de cerca de 1 ano e meio, para o proprietário da fundição, de cerca de R$40 mil mês. Tá? Isso aí, ao longo de um ano, foi um grande montante, né, na casa de R$500 mil. Com isso, ele poderia investir em mais equipamento, funcionário, expandir, ou até mesmo em pesquisa, né? Mas ele não
vislumbrou muito por esse lado, não. Ele ficou empolgado com aquela redução ali e se manteve por aí. Mas existem outros trabalhos que eu não participei de perto, eu sei que existem, da qual participo no congresso de SBPO, que é o Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, da qual você tem várias aplicações. E uma delas que eu estava vendo para esse arranjo local aqui seria a indústria de papel. Eu não sei exatamente como trabalham aqui, mas geralmente se tem uma bobina jumbo, uma bobina mestre, você precisa cortá-la, você quer evitar a sua perda, melhorar o seu processo produtivo, né? E isso aí é passivo de você retratar através de um modelo matemático com variáveis inteiras, mistas, e em cima disso aí você, onde eu entro, aliás, a minha pesquisa pura entra é desenvolver métodos para estar solucionando esses tipos de problemas, tá? Mas o fato de você sair de uma aplicação acadêmica onde você simula situações reais e ir para uma empresa real, isso aí, para você modelar realmente o problema que a empresa tem, não é uma coisa tão fácil. Isso aí leva tempo, um estudo cuidadoso, para ver se realmente aquele modelo matemático retrata aquilo que o empresariado quer. Para depois, em cima, a gente, digamos assim, fazer uma linguagem mais próxima, que você programar, como se você fosse fazer um programa, mas nesse programa, antes disso, você tem métodos, né? E esses métodos são traduzidos em algoritmos, né? Aí entra a parte da computação, para ter uma solução para a indústria, né, de papel. Eu acho que a gente poderia fazer um contato, uma visita, e o nosso grupo, eu acho que está disposto a trabalhar nisso aí, mesmo aqueles que não foi possível estar aqui hoje. Ok? Então, isso aí que a gente tinha. A gente não tem um texto ainda fechado, a gente melhor escrever isso com cuidado, a gente se compromete a enviar, passar para a revista, e estamos à disposição naquilo que o órgão público, a iniciativa privada e os colegas acadêmicos, né, da UF, em especial aqui do INFES, possa estar contribuindo com esse tipo de projeto. Ok? Só um comentário. Interessante é que, assim, dos 3 grupos... Vocês tiraram fotografia dos grupos? Tiraram foto dos grupos? Então, o que eu achei interessante dos 3 grupos, né, até eu falar um pouquinho da história. Quando nós fizemos o seminário em Niterói, a discussão dos 10 temas foi uma discussão que o Fórum de Agentes de Inovação fez, né? Nessa discussão, a gente elencou de acordo com as coisas que nós julgamos que seriam interessantes e fomos convidando, né? As pessoas que estão aqui listadas foram pessoas convidadas, e alguns, quando chegaram no seminário, né, eu acho que, em especial, o grupo do Desafio Urbano, eles ficaram perdidos, assim, não sabiam exatamente, mas por que eu estou aqui discutindo isso? O que eu estou fazendo aqui com um colega de uma área totalmente diferente da minha? Então, assim, a discussão multidisciplinar, ela não estava muito, assim, no cotidiano, né? E aí, bom, a discussão foi bastante profícua, mas naquela época nós elencamos os temas, convidamos as pessoas. Aqui a organização dos grupos foi espontânea de vocês, né? Ou seja, quer dizer, esse tema, né? Quais as pessoas querem trabalhar nesse tema? Veio o grupinho, né? Surgiu um novo tema, né? Juntou-se um grupinho lá, e o outro também, as pessoas com afinidade. Então, eu acho que, assim... Fala. Interligados, né? Então, essa questão que ele falou, de estar de fora, discutir com vocês a urbanização, a questão do território, quer dizer, a gente, né, se for do seu interesse, da gente também fazer parte, porque a gente também estuda o território, né? A gente estuda questões, embora sejamos da educação, ou tem a gente da educação ambiental. Você sabe que o que podia também surgir, não foi agora, mas podia surgir um outro tema que seja a questão territorial, né? E aí não existe também nada segmentado, né? As pessoas que estão participando desse grupo podem participar, as pessoas que estão na área do ambiente, acho que poderia, de repente, aparecer esse novo tema e vocês prosseguirem. Acho que seria interessante. Tem muito... Agora, o que eu achei, assim, bem interessante é que, se vocês observaram o que foi apresentado aqui, né, teve um grupo que foi bem tecnologia social, né, no conceito da inovação, né?
O outro grupo foi bem inovação tecnológica, né? E o terceiro, quer dizer, eu fiz tudo trocado, né? E o grupo da área ambiental, né, e desenvolvimento, né, foi um misto, né? Porque vai envolver a questão, tem um impacto, né, da tecnologia social, o impacto do ambiente, e vai demandar certamente tecnologia básica, né, de tratamento de resíduo, né? Quer dizer, que envolve engenharia, geologia e vários outros temas. Então, achei bem assim, ficou bem claro, né, o que está sendo proposto nos 3 grupos e, na verdade, cada proposta aqui, eu acho que o próximo passo, né, na verdade, seria vocês continuarem as discussões, ampliarem as discussões, apresentarem novos grupos, né, e a gente, enquanto agência de inovação, está procurando procurar implantar. Eu acredito assim, como há vários temas, eleger qual aquele primeiro que a gente vai, ou mais, se a gente tiver condição de trabalhar todos, melhor ainda, né? Mas, se não, eleger pelo menos um... Tem um 4º grupo? Quinto? Diga, uma questão. Desafio, né? Ninguém botou esse desafio, né? Como fazer a continuidade disso? Eu achei essa questão da proposta da Agir, da gente propor um digital, para mim, foi extremamente importante para organizar, botar no papel, né, a proposta de atividades para o bolsista, para fechar a coisa na minha cabeça. Essa questão do lançamento digital do Agir, né, a gente se agregar, uma forma de começar, né? É uma forma de dar formalidade. Eu até vou fazer um comentário sobre esse edital de bolsas, né? Eu não sei quantas pessoas aqui procuraram acessar o programa, né? Quer dizer, eu sei que teve uma proposta, mas não sei se outras pessoas da universidade buscaram, investigaram o que é. Se observarem a forma de apresentar o projeto, né, pela área de inovação, ela é um modelo totalmente diferente do tradicional de iniciação científica. As perguntas que estão lá não são muito diferentes das perguntas que estão aqui nessa discussão temática, né? Por quê? Porque a gente procurou, na própria forma de escrever o projeto, vocês já olharem para fora, né? Verificarem se o que vocês estão propondo, né, tem realmente a possibilidade de ser incorporado pelo meio externo. Então, na verdade, a forma de escrever já é uma forma de refletir a inovação. Se aquilo reproduz, se não vai ficar restrito, se você pode replicar em outros lugares, em outras comunidades, em outras empresas, em outras indústrias. Então, assim, já é de algum modo, um meio que a gente viu de formar um pensar diferente no foco da inovação. Né? Então, muitos professores reportavam, né, a gente, falaram assim, nossa, mas que dificuldade preencher esse formulário. Não é fácil, não, é difícil mesmo. Por que é difícil? Porque a gente está acostumado com a forma tradicional de apresentar projeto. Introdução, fala um pouquinho do estado da arte, né, faz a metodologia, e lá é uma forma totalmente diferente. Não que não exista uma introdução, mas a forma de perguntar é diferente. Né, o estado da arte, na verdade, acaba sendo o estado da técnica, acaba sendo, né, o que existe, o que vocês levantaram no seu projeto, né, no exterior isso é usado dessa forma, no Brasil não, quer dizer, você demonstrar, saber que aquilo vai ser novo para algum lugar. Então, já é uma mudança, aquela mudança de paradigma que eu coloquei na apresentação, já é uma forma de mudar o pensar. Agora, na linha do que a Celinha está falando, né, como, né, qual é a proposta da gente enquanto agência de inovação? Né? É estimular isso. Né? Primeiro, esse primeiro momento que vocês estão fazendo aqui. Né? No momento que estimula, vai ter um trabalho que é somente de vocês. Né? Quer dizer, aprimorar essa discussão, fazer com que isso aí trabalhe-se de uma forma mais concretizando mais a proposta. Né? E aí, na hora de concretizar, por isso que a gente pergunta quais os desafios. Vocês podem ter apontado, o desafio que eu não tenho como grupo dali, né? O desafio porque o meu curso não começou, eu não tenho aluno, ainda não tenho massa crítica, eventualmente, para dar suporte, para apoiar. Não, o desafio, que eu sei que aqui não né? O desafio é que eu tenho dificuldade de falar com o governo local. Eu já vi que esse não é um desafio aqui. Eu vou ter dificuldade de convencer o setor empresarial. Eu também não acredito que seja um desafio aqui. Né? Mas, sim, o desafio é ter financiamento. Isso
certamente é um desafio de todos, seja financiamento para a bolsa, seja financiamento para a própria pesquisa, né, que seja em equipamento, né, transporte, né, mobilidade, tem uma série de coisas. Né. O que a gente pode fazer enquanto agência de inovação é, né, apoiar na elaboração desses projetos, né, buscar esses financiamentos em conjunto, né, dando suporte pela agência, buscar editais que sejam públicos, como eu falei, os editais públicos, na verdade, existem inúmeros, já estão saindo, exato, e apoiar até a elaboração. Né? Por exemplo, digamos, se FAPERJ, se FINEP apresentam um edital que é na área ambiental, né, um edital específico, né? Olha, aqui tem um grupo que quer desenvolver isso para Pádua, para a região. Né? A gente vai dar suporte, apoio, olha, o que vocês devem colocar no projeto, como, quer dizer, o projeto é do grupo, mas, quer dizer, como que a agência pode ajudar seria fazendo isso, né? Tipo, compreendendo o edital, divulgando os editais, né, e buscando. A universidade, ela tem formas de apoio que são essas que vocês têm buscado, né? Quer dizer, programas de bolsa, né, FOPESC, né, que provavelmente semana passada o resto da equipe da própria deve ter comentado, que ele financia não é só para você ir a um congresso apresentar um resultado de um trabalho, mas pode ser um recurso inicial para você ter uma estrutura, né, começar a fazer pesquisa. Né? Existe aqui o pessoal, os jovens pesquisadores, os novos pesquisadores também têm um edital específico, e eles devem ter comentado sobre a parte do interior também, né, um programa específico. Então, quer dizer, da parte da universidade, em termos de recurso financeiro, né, financeiro que eu estou dizendo, é buscar esses editais específicos. E, às vezes, assim, tem áreas outras que a gente pode, às vezes não é específico de inovação, mas uma área de pesquisa que a gente trabalha a vertente da inovação. Esse é o lado que a gente pode fazer. O lado humano, né, o lado dos recursos, isso do financeiro é buscar, né, que eu acho que né, a gente estava conversando no intervalo, conversando com a Tânia, né, é fazer com que os professores aqui, né, submetam, né, e façam, né, entrem no processo competitivo, porque é competitivo, não significa que vai ganhar, não, mas é apresentar, se colocar, uma hora sai. E acho que vocês vão criando também, na verdade, a cultura e vão aprendendo. Né? Eu já apresentei propostas para vários editais e vários deles eu não ganhei. Né? Aí falou assim, não desisti, não. Algum dia você vai ganhar, porque você vai aprendendo também a apresentar a sua proposta de acordo com o que o edital está pedindo. Então, eu acho que isso é um desafio que vocês têm aqui em Pádua, de fazer isso, né, para buscar todas as fontes possíveis. Externas, né, na verdade, a gente tem esse papel de difundir, mas também buscar, FINEP, FAPERJ, SNPq, né, estão sempre apresentando editais novos. Agora deu uma paradinha, mas vão surgir outros editais. E da parte de recursos humanos nossa, lá da Agência de Inovação, quer dizer, o que precisar para a gente ajudar a construir esses projetos. Né? Olha, eu preciso de pessoas que tenham essa formação, sejam dessa área, e eu não tenho em Pádua. Né? Então, o que a gente faz? Assim, conversa com a gente vai buscar esses parceiros, esses interessados para fazer uma equipe conjunta. Então, a ideia é fazer quer dizer, criar esses grupos. Os grupos não precisam ser sinergias e não precisam ser territoriais, né? Eu acho que essa que é a questão. Eu comentei desse grupo lá que trabalha, né, criança autista, que é em Volta Redonda. Então, acho que, assim, de repente, a gente não precisa ficar restrito só aqui, né? E trabalha com, ainda mais porque tem áreas que vocês vão precisar e que não existem ainda instituídas no Instituto. Não existe ainda cursos nessa área. Então, a gente pode buscar essas parcerias. Existe um grupo de pesquisa operacional forte lá em Niterói, também em Volta Redonda. Né? Então, certamente, também, se vocês quiserem agregar outros colegas que possam ajudar, com certeza, o domínio principal, que é conhecer a região, são vocês. Não somos nós lá de Niterói, lá longe, que temos o olhar sobre as necessidades locais. Né? Quer dizer, nunca ia ousar isso, mas assim, quem vive a realidade aqui é que vai saber dizer, olha, essa demanda é real, né, essa demanda existe e eu não dou conta sozinho, preciso de outros parceiros, preciso de outros financiamentos. E nós estamos à disposição para isso. Então, não sei se eu respondi,
É porque realmente não tem uma resposta assim, não ó, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, né? Assim, os passos possíveis são busca interna dessas fontes, externas dos editais que existem, né? Externas, eu falei editais públicos, mas também a gente pode buscar as parcerias privadas, né? Quer dizer, é só a gente buscar essa identificação e a gente colabora aí com o que for possível. Nossa proposta nesse ciclo de seminários é fazer o acompanhamento dos grupos temáticos, né? Então, cada grupo aqui, né, a gente vai ficar perturbando vocês. E aí, como é que está? Primeiro, para o material que a gente vai produzir, né, e não só para o material que vai produzir, mas assim, até tentando identificar, olha, tem essa proposta de projeto, o que nós podemos ajudar nessa proposta, né, e trabalhar em conjunto para apoiar, né. Aí eu lembro que a questão que eu comentei sobre o mapeamento é fundamental, porque da mesma forma que eu falei sobre, olha, em Niterói tem, né, eu posso falar que em Niterói tem, porque eu conheço alguma coisa de Niterói, não conheço tudo não, mas eu conheço alguma coisa de Niterói. Mas posso falar de Volta Redonda porque eu estive em Volta Redonda, né, fazendo seminário. Então, olha como é importante, né, todo mundo estar respondendo, né, apresentando o que faz, porque numa hora dessa, vocês mesmos vai chegar um momento que vocês vão precisar da Agir ou de qualquer outro intermediário. Isso vai estar público ali na página e vocês mesmos vão buscar. Assim, gente, eu preciso de alguém que trabalhe nisso. Faz uma busca no nosso sistema, né, no nosso site, no mapeamento e identifica os colegas. Entra em contato com o colega. Olha que bacana, né? A gente está fazendo um papel de intermediação por enquanto, mas a ideia é que isso aí aconteça naturalmente, né? Reduzindo a distância física, né? Porque eu acho que é possível hoje fazer tanto trabalho que não precisa, né? Eu gostaria muito, né, eu queria, só para finalizar, né, primeiro agradecer enormemente Margarida. Desculpa, antes de finalizar. Pode? Fabiana, tem uma PL de Rocha que é consolidada, é conhecido nacionalmente. Aqui tem sido palco de teses de mestrado e doutorado de pesquisadores do Espírito Santo, de Minas, do Rio, Salto Fundão, da UERJ. E a gente tem uma carência de profissionais, principalmente engenheiros de Minas, geólogos. E o próprio Estado tem. Hoje você vê o BRM, o próprio INEA, abre concurso, contrato, o cara já sai logo pela questão do petróleo também. Então, eu acho que eu pediria lá um pensar lá da UF e abrir o curso de engenharia ou de geologia. Eu acho que seria de extrema importância para o Estado. Obrigado. Vou passar só para a Maria Helena, porque quando nós convidamos Maria Helena para vir aqui, a Maria Helena é coordenadora, como a gente comentou, de engenharia de produção. Eu vou falar, né? Eu tenho que falar. Ela, assim, é engenheira mecânica e foi minha professora, entendeu? ela só fala. Mas foi outro dia, a diferença é muito pequena, entendeu? O intervalo é pequeno. Mas quando eu pedi Maria Helena, porque a gente conversando, né, sobre essa demanda de Pádua, né, de vir a montar um curso de engenharia, né, aqui em Pádua, né, no primeiro momento, a primeira coisa que a gente pensa assim, engenharia de produção, né? Aí eu falei assim, bom, vou trazer Maria Helena, né, que a gente esclarece e, de repente, pensam-se outras áreas que não engenharia de produção, como já vi que surgiram. Aí eu queria que Maria Helena falasse um pouquinho. Bom, eu já até fiz um comentário assim, muito por alto e tal, né, observando também mais de perto essas demandas. Realmente, engenharia de produção hoje já deu. Engenharia de produção, ponto, final. Hoje, no Brasil, são 2.600 cursos de engenharia, né? Só de engenharia de produção são 443. Então, o Brasil está com carência de mão de obra na área de engenharia? Tá, mas engenharia de produção já encheu. A gente está precisando de engenheiros químicos, civis, mecânicos, metalúrgicos, de minas, outros engenheiros que não engenheiros de produção. Eu já participei de vários, eu já até comentei com a Fabiana aqui, alguns spin-offs nessa área de engenharia de produção. É o seguinte, eu ajudei, na época, em 2001, a colocar o curso de engenharia de produção em Volta Redonda. Eu ajudei a colocar o curso de engenharia de produção em Rio das Ostras, da UF. Mas eu acho que hoje, engenharia de produção já foi. A gente tem que partir para outras engenharias. Acho que a engenharia na área ambiental, engenharia de recursos hídricos e do meio ambiente.
Engenharia de recursos hídricos e do meio ambiente, engenharia ambiental, engenharia de minas, outras engenharias, eu acho que seriam talvez muito mais importantes para o desenvolvimento regional, mais úteis para a localidade e para as pessoas, para atrair pessoas de outros lugares do Brasil para virem para Pádua. Vocês colocam vagas de engenharia, qualquer uma, no SISU, no Sistema Unificado, engenharia ambiental no Sistema Unificado, vai encher de aluno do Brasil inteiro aqui. Vai vir aluno do Brasil todo para cá. Engenharia de produção, já deu. Pô, muda de ideia. Tudo a ver. Engenharia ambiental, engenharia... Tem agora vários tipos de engenharia diferentes, mas isso é uma discussão diferente. Não vamos entrar nessa seara, não, porque agora tem um catálogo de nomes de engenharia, porque o pessoal está fazendo engenharia de plástico, engenharia de calçado, engenharia de moda, engenharia de... Tinha assim, aí o MEC resolveu regular essa coisa e colocou uma lista de nomes de engenharia possíveis. Tem engenharia de energia, engenharia física, até vinha uma discussão interessante agora com um colega do Rio Grande do Sul, que eles criaram um curso de engenharia física, o nome, né, que vem no diploma. O aluno vai receber o título, bacharel em engenharia física. Aí o MEC identifica, o MEC tem na lista dele lá, coloca atrás do diploma dele, que ele vai ser engenheiro de materiais. E o CREA, quando ele vai pedir o registro, ele vai ganhar uma carteirinha escrito engenheiro metalúrgico. Então, ele se formou engenheiro físico, só que aquilo não existe, nem para o MEC, nem para o CREA. Então, não pode atuar com aquilo. Então, tem que ter cuidado com essa denominação. E, fora isso, eu acho que a gente tem que partir mesmo para essa área tecnológica. Acho que o polo aqui já está maduro, já tem bastante cursos de licenciatura. Eu acho que tem que partir para alguma coisa... Mas, se eu puder ajudar alguma atividade dessa, fazer mais um spin-off, eu estou à disposição. Então, obrigada, Marilena. Assim, e pelo que foi discutido aqui, com certeza vocês têm possibilidade. É porque, na verdade, a gente tem uma tendência de achar que a engenharia de produção é mais simples. É mais simples, não é de conteúdo, não, mais simples em termos de laboratório. Aí sempre tem uma ilusão disso. Eu queria novamente, né, agradecer a Margarida, a Celinha, que ajudaram nesse momento na construção, agradecer a Tânia nesse novo momento agora, né, a todos vocês que participaram aqui do evento, né, tiveram disposição de estar aqui até o final, e que eu espero que, botando o desafio de volta, né, que eu espero que vocês deem continuidade para a gente poder, né, ajudar no que for possível, né? Obrigada, aí, fiquei muito feliz com os resultados, espero voltar a Pádua, né? Mas eu queria tanto que o território fosse menor, assim, a distância fosse menor. Oi? Ah, sim, tá bom um prazo de 2 semanas para vocês e conversarem e chamarem outros colegas para participarem? Ah, eu sei, mas, pois é, a gente quase fez esse seminário junto com o Mercosul Noroeste, mas eu devo estar fora do país. Eu devo ir, gente, eu devo ir para... Não. Eu vou para a Bósnia. Devo ir. Eu tenho um trabalho para apresentar num congresso que eu devo estar em Sarajevo, né? Então, aí, se eu não for, vai ser uma satisfação estar de volta aqui em Pádua, né? E obrigada aí a todos. Uma salva de palmas a todos aí.